Nova Manhã. Agenda de Líderes, com Aloísio Falcão Filho. Aloísio Falcão, todas as terças-feiras aqui com a gente, jornalista, fundador do Money Report, que é o portal de notícias sobre política, economia e o mundo dos negócios. Bom dia, Aloísio, tudo bom? Bom dia, Michele, bom dia, Ana. Michele, pelo seu sobrenome, você deve ser palmeirense, né? Pior que não, mas eu sou aquela desgarrada, assim, minha família inteira é palmeirense, por parte de pai, principalmente os Trombeles, mas assim, inteira mesmo, assim, sabe? Um ou outro ali que desgarrou e eu fui uma dessas, viu? Por causa da minha mãe, que aí minha mãe é corintiana, acabei indo pro lado dela, mas meu filho tá seguindo o caminho dos palmeirenses mesmo, tem jeito. Você torce pra que time, Aloísio? Eu, como ninguém é perfeito, eu também torço pro Corinthians. Sofredores aqui. Ô Aloísio, me conta uma coisa. A gente tem uma mudança aí recente, várias mudanças, na verdade, na expectativa para o crescimento da economia brasileira. Ontem teve mais uma, o Fundo Monetário Internacional aumentou de 2,53% para 3,1% a expectativa para o crescimento da economia brasileira. Se a gente olhar o Boletim Focus, que sai toda semana, que é aquela estimativa ali dos economistas ouvidos pelo Banco Central, a gente começou o ano com uma previsão de crescimento de 0,8% e hoje essa previsão, no último boletim, está em 2,84%. O que está acontecendo, hein, em relação a esse olhar dos economistas a respeito da economia, ou é a economia que está surpreendendo mesmo? Olha, eu acho que as duas coisas, elas podem se combinar para dar uma resposta à pergunta. Se a gente olhar, por exemplo, esse início do ano, esse 0,8 é uma média. Quando se olha relatórios dos bancos naquele momento, alguns diziam que a economia iria crescer apenas 0,2%. Outros ainda falavam que haveria uma pequena recessão de 0,3%. Então, realmente havia uma espécie de ressaca da vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva naquele momento. A gente pode até achar que tem um fator ideológico aí para essas análises, porque quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, a previsão para 2019 foi um crescimento de 2,55%. Mas o que nós tivemos foi uma expansão de apenas 1,2%. Então, o primeiro ponto é que pode haver talvez um otimismo e um pessimismo exagerado por parte dos economistas. Mas tem um outro ponto que é importantíssimo, que é o seguinte: é a interferência do agronegócio na economia. Percebe-se que os economistas ainda não compreenderam exatamente como é que a agricultura e a pecuária entram dentro da composição do PIB. Então, esse ano, esse crescimento que a gente está percebendo que vai ser de 3, alguma coisa por cento, ele tem uma interferência muito grande da super safra de 2023 e também com uma alta nos preços internacionais das commodities. Isso impulsiona o resultado agrícola de uma forma gigantesca, mas os economistas ainda não entenderam como é que isso vai contaminar o restante da cadeia econômica. Por exemplo, o varejo, ele cresce, é muito fácil perceber e calcular isso do ponto de vista macroeconômico, mas já na questão dos negócios agrícolas, a coisa não é tão simples assim. E tem um outro ponto também, que foi o reajuste dos servidores públicos, de 9% agora em maio. Isso injeta 10 bilhões de reais na economia e é uma injeção direta e também pode ter interferido, né? Só que no final das contas, a gente percebe que tem alguns efeitos que são silenciosos e quase invisíveis. São os efeitos das reformas trabalhista e previdenciária. Tem cerca de 600 mudanças que foram feitas durante o governo Bolsonaro, especialmente pela equipe do ex-ministro Paulo Guedes e, em especial, o ex-secretário Paulo Webel. Algumas estão naquela MP da liberdade econômica, outras foram adotadas na base do varejo, uma aqui e outra ali. Mas são mais ou menos 600 mudanças que melhoram o ambiente de negócios, e isso também pode dar um impulso. Eu lembro que
quando o MP da Liberdade Econômica foi promulgado em 2019, eu escrevi um artigo dizendo que os efeitos dessa MP seriam percebidos daqui a alguns anos de uma maneira até silenciosa, porque isso interfere muito no andamento e no dia a dia dos empresários. É isso. Bom, e aí vamos continuar acompanhando para ver de fato quanto que vai fechar o PIB, mas não deve sair muito aí dessas previsões. Embora, se a gente olhar do Boletim Focus para o do FMI, já dá uma diferença até que razoável, né? De 2,84% para 3,1%. Obrigada por hoje, Aloysio. Mas a gente tem que lembrar que o FMI é bem mais conservador do que, digamos, o Boletim Focus. Então, acho que ainda vai ter tempo para um ajuste. Só um outro comentário, Michele. Diga. A gente tem aqui um outro dado que é importante, que é o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Nós temos hoje 44,2 milhões de pessoas com carteira assinada. Isso é um recorde histórico, desde que esse cadastro foi criado em 1966. Acho que também o fato de você ter um número, uma massa grande de pessoas empregadas acabou contribuindo. Muito bem. Aloysio Falcão Filho, sempre com a gente aqui às terças-feiras. Obrigada por hoje, Aloysio. A gente se encontra semana que vem. Obrigado, até semana que vem.